A vida inteira você foi treinado, moldado e esculpido por forças invisíveis para acreditar que o seu lugar é pequeno, que a sua voz é fraca, que os seus sonhos são exagerados, que você não é digno de ser o criador do seu próprio destino. Friedrich Nietzsche enxergou isso como ninguém. Ele dizia que a moralidade que herdamos é uma prisão suave, uma anestesia da vontade de poder, um veneno que se disfarça de virtude. A verdade é que a vida te ensinou a ser igual a um otário, porque desde cedo colocaram em suas mãos correntes invisíveis, pintadas de bondade, humildade e obediência. E hoje eu vou te mostrar como quebrar essas correntes, não para virar alguém rebelde sem propósito, mas para despertar o que Nietzsche chamava de além do homem, aquele que cria novos valores quando todos os outros já desistiram. Se você está pronto para atravessar esse abismo comigo, escreva agora nos comentários: "Não aceito mais ser moldado pelo vazio". Essa frase será o selo de fogo que conecta você à energia desse vídeo, e cada pessoa que a escrever estará dizendo ao universo: basta de viver como sombra, é hora de incendiar a própria existência. A vida se torna um treinamento sutil, quase imperceptível, de domesticação. Você aprende a baixar a cabeça quando queria erguer os olhos, a sorrir quando queria gritar, a aceitar quando o peito implorava por mudança. Nietzsche chamava isso de moral dos escravos, uma moralidade que te ensina a acreditar que ser pequeno é ser virtuoso, que reprimir sua força é ser bom, que esconder sua chama é ser aceito. E o resultado é um exército de seres que andam, respiram, produzem, mas já não vivem. São sobreviventes disfarçados de vivos. Quando você percebe isso, algo dentro começa a se revoltar. E essa revolta não é fraqueza, é o início da criação de si mesmo. E se o seu corpo já soubesse disso, mas sua mente estivesse ocupada demais, repetindo frases herdadas? Se cada vez que você sentiu que estava errado, na verdade, fosse a sua alma gritando que estava certa, imagine por um instante que todas as vezes que você desistiu de um desejo profundo, você não estava sendo sábio, mas estava apenas cedendo ao adestramento invisível que Nietzsche denunciava. A filosofia dele não é apenas leitura intelectual, é um soco existencial que acorda a carne, que faz o coração tremer como tambor, que te coloca diante do abismo para que descubra: você pode ou cair ou aprender a voar. O niilismo, segundo Nietzsche, é o momento em que você descobre que todos os valores que seguiu não sustentam mais o peso da sua existência. O que antes parecia certo se revela vazio, o que antes era sagrado mostra-se sem sentido, e o que antes te guiava já não serve para nada. Esse momento é terrível porque arranca o chão, mas também é sagrado, porque é nesse instante que você pode escolher criar um novo solo. Muitos param no desespero e se tornam ainda mais reféns da rotina. Poucos atravessam o abismo e percebem: o vazio não é um fim, mas um portal. Quantas vezes você sentiu que sua vida não fazia sentido? Quantas vezes pensou que estava apenas repetindo gestos mecânicos? Nietzsche olhava para isso como um sintoma da doença cultural que ele chamava de decadência, uma vida sem criação, sem risco, sem chama. É nesse ponto que surge a necessidade de autossuperação, erguer-se contra o peso de séculos de condicionamentos coletivos e ousar afirmar a própria existência. Isso não significa virar um herói de filme, mas significa ter coragem de dizer não ao que mata a alma, e sim ao que expande o espírito. O que acontece quando você percebe que foi domesticado é desconfortável. É como acordar em uma prisão e perceber que as grades estavam sempre abertas. Você poderia ter saído antes, mas não saiu porque acreditava que estava trancado. Essa é a crueldade da vida. Ela te ensina a acreditar na prisão mais do que na liberdade. Nietzsche não dizia isso com rancor, mas com fúria criadora. Ele nos empurra a rasgar a ilusão e usar esse choque como combustível. Pergunte-se:
Quantos dos seus medos são reais e quantos são apenas vozes herdadas? O filósofo olhava para a moralidade cristã e dizia: ela transformou a força em pecado, a paixão em culpa, a vitalidade em vergonha. Mas isso não é apenas sobre religião, é sobre toda a estrutura de valores que você herdou sem questionar. Desde pequeno disseram para você que era errado querer brilhar, que era vaidade querer ser grande, que era perigoso ousar ser diferente. Isso não foi conselho, foi anestesia. E você, sem perceber, aprendeu a achar belo ser menor. Nietzsche chamava a vida de eterno retorno, um ciclo que se repete infinitamente. E o grande teste existencial é: se você tivesse que viver essa mesma vida, exatamente como ela é, infinitas vezes, você a aceitaria ou a amaldiçoaria? Essa pergunta não é teoria, é lâmina. Ela corta e obriga a olhar para cada escolha. E a resposta é o termômetro do quanto você realmente está vivendo ou apenas obedecendo. Se você aceitar esse teste, a sua alma começa a se expandir. Você percebe que não basta existir no piloto automático, é preciso criar, afirmar, incendiar. E é por isso que Nietzsche falava da vontade de poder. Não o poder de dominar os outros, mas o poder de criar a si mesmo, de transformar cada queda em dança, cada ferida em obra, cada silêncio em música. Essa é a alquimia da vida filosófica. Agora, feche os olhos por um instante e sinta no corpo. Quantos dos seus gestos diários são seus e quantos são apenas imitações? Quantas vezes você fala com a sua voz verdadeira e quantas vezes você fala com a voz que esperam ouvir? Deixe essa pergunta entrar nos ossos, porque é aí que começa a transformação. Nietzsche dizia que quem olha muito tempo para o abismo corre o risco de se tornar o abismo. Isso significa que, ao encarar o vazio, você não pode apenas contemplá-lo, precisa respondê-lo com criação. O abismo não é para ser suportado, é para ser transfigurado. A vida te ensinou a ser igual um otário quando te convenceu que o vazio é um fim. Mas ele é um campo fértil. Ele é o lugar onde nasce o além do homem. Você sente o chamado? Você percebe a urgência? Cada segundo que você permanece adormecido, a vida repete seus condicionamentos coletivos. Mas cada instante em que você desperta, algo muda na geometria secreta da sua existência. E talvez seja por isso que você está aqui, ouvindo este vídeo. Porque no fundo da sua alma, você já sabia que não nasceu para repetir. Nasceu para transfigurar. E se a vida inteira tivesse sido apenas um ensaio para esse momento? Se cada dor, cada queda, cada frustração tivesse servido apenas para empurrar você até esse ponto de ruptura? Nietzsche não oferecia conforto. Ele oferecia fogo. Porque só o fogo é capaz de transformar ferro em espada. Você está pronto para atravessar o abismo sem se tornar o abismo? Você está disposto a abandonar os velhos valores e ousar criar os seus? Porque, como dizia Nietzsche, torna-te quem tu és. A vida muitas vezes se veste de professora severa, e cada lição que ela nos entrega vem mascarada de derrota, de humilhação, de impotência. Não é à toa que Nietzsche insistia tanto na ideia de que a dor é um mestre inevitável. Ele enxergava que a vida não se preocupa em nos dar conforto, mas sim em nos forjar como ferreiros da própria existência. Quando você olha para trás, quantas vezes a vida te obrigou a aceitar menos do que desejava? Quantas vezes ela te colocou de joelhos diante de situações que esmagaram seu orgulho? Essas experiências não estavam aí para te matar, mas para te mostrar que, se você não ergue a própria chama, ninguém mais o fará por você. A vida te ensinou a ser igual a um otário porque quis que você acreditasse que ser esmagado era natural, quando na verdade o que ela sempre quis era te empurrar para a criação de uma nova força. Nietzsche falava que é preciso amar o destino, o amor fati. Não se trata de aceitar passivamente o sofrimento, mas de transformar cada golpe em matéria-prima para a criação de algo maior. O que diferencia o espírito fraco do espírito forte não é a quantidade de dores que sofreu, mas o que ele faz com essas dores.
O espírito fraco se curva, se apequena, se molda à forma que a vida impõe. O espírito forte, por outro lado, recolhe cada pedra atirada contra ele e constrói um novo caminho. Essa é a essência da superação nietzschiana. Não negar o sofrimento, mas afirmar a vida exatamente como ela é, com todas as suas sombras. E ao afirmar, o que era prisão vira combustível, e o que era queda vira dança. O que significa, então, ser igual um otário? Significa viver sem perceber que as correntes são invisíveis. Significa aceitar que a vida é apenas sobrevivência. O otário é aquele que não questiona, que acredita que suas escolhas são dele, quando na verdade são reflexos de padrões herdados, de vozes externas, de expectativas que nunca foram suas. Nietzsche dizia que a maioria dos homens vive como rebanho. Seguem juntos, acreditam nas mesmas verdades, temem os mesmos medos, repetem os mesmos gestos e não percebem que ao se misturar no rebanho, perdem a própria singularidade. A vida nesse sentido é cruel. Ela sempre tentará te puxar de volta para a massa. Cabe a você ousar ser exceção, ousar caminhar só, ousar ser estranho diante dos olhos que só conhecem o comum. Neste instante, o que antes era dor silenciosa, agora se manifesta com forma, presença e energia. Você percebe que os laços que pareciam psicológicos sempre foram campos vivos de consciência, moldados pela sua própria vontade de poder interior. Cada crença, cada padrão herdado, cada suspiro resignado se revela agora como matéria-prima para a criação de uma nova realidade. Não é mais sobre ser moldado, é sobre moldar, transformar e transcender. Deixe nos comentários a frase que sela essa transformação. Eu reclamo minha força e recrio minha existência. Escrevê-la é alinhar-se a este campo de consciência, declarar ao universo que não será mais refém de condicionamentos invisíveis, mas arquiteto de sua própria essência. Que cada letra seja um fio de energia que conecta sua mente à verdade desperta do além do homem. Para permanecer conectado a esse fluxo de conhecimento, consciência e transmutação, inscreva-se no Nietach. Aqui não é apenas um canal, é um portal, um espaço para explorar o niilismo, a superação, a filosofia profunda e os mistérios do poder interior, junto de almas que ousam atravessar abismos e transformar a dor em criação. Gratidão por atravessar este limiar, por permitir que a percepção se expanda e por reconhecer que o despertar é um ato de coragem e presença.